A gente queria começar fazendo uma provocação para você que está aí assistindo a gente, mas antes disso, eu queria muito, porque assim, dor é uma questão complexa. Tem pessoas que paralisam a vida por causa de uma dor. Tem pessoas que abandonam um sonho, tem pessoas que simplesmente não conseguem sair de casa pela manhã. Então, a gente acompanha alguns casos, né, de pessoas que têm fibromialgia, dores crônicas. Aquilo realmente perturba a vida da pessoa, levando ela à depressão, muitas vezes, né? Porque as informações que a gente vai dar aqui hoje são muito bacanas. Os médicos não falam sobre isso, a televisão não fala sobre isso. Então, isso que a gente está falando está nos livros e está na prática do que a gente vive no dia a dia. E pode ajudar a vida de muitas pessoas, principalmente nesse momento que a gente está vivendo de dores não só físicas como emocionais. Mas hoje a gente vai falar de físicas, mas vocês podem fazer um contraponto, porque tudo que vale para dor física vale para dor emocional. Ô, Ti, Pois um é. dado Oi, que eu oi, Ju. encontrei aqui é que hoje a sociedade paga caro pelas dores crônicas. Acredita-se, né? As pesquisas mostram 600 bilhões de dólares ao ano gastos com dores crônicas na sociedade. E o sofrimento psicológico dessas dores, acredita-se que mais um tanto desse, ou seja, pessoas são afastadas, o gasto público de saúde, né? Tudo isso por conta do tema da dor. Então, é dor nas costas, é dor de garganta, enfim, N dores, né? Sim. É, é E essas dores, elas aparecem, né, Ju, de uma forma a dar um sinal para o nosso corpo, muitas vezes, né? E a gente pode se perguntar, dor é boa, dor é ruim? Geralmente a gente associa que a dor é algo ruim, né? Mas a dor, muitas vezes, ela vem trazer uma mensagem, né? De como o nosso exato. corpo tá, e ela pode nos incapacitar muitas vezes. É isso que você falou, né? A dor, às vezes, ela começa como uma dor física, mas ela contagia o nosso psicológico e te inviabiliza de fazer qualquer atividade. Então, ela precisa ser analisada de uma forma profunda, né? Cada dor, para saber o que ela está querendo nos dizer, né? E que impacto absurdo isso, né? Esse dado eu não sabia. Você me comentou ontem, mas é muito dinheiro, né, para público, né, dos países indo para questões de dor, né, que a E pessoa. não existe um programa de prevenção à dor ou de ensinar a lidar com a dor, sem precisar alarmar ou então tomar um analgésico, né? Talvez seja interessante para muitas indústrias farmacêuticas que as pessoas tenham dor, porque existe uma cultura do remédio, né? De tomar lá um analgésico hora ou outra. E aí, muito legal essa provocação que você fez, que é exatamente isso, né? A dor é boa ou ela é ruim? O que é a dor? Então, a gente queria começar questionando vocês do que é a dor. Por quê? Nunca ninguém nos explicou isso na nossa infância, né? Então, lá quando a gente era pequenininho, inconscientemente, ficou claro que a dor é ruim. Por quê? Porque quando eu senti a dor, ai, coitadinho, vem aqui, acolhe, né? Ai, quando eu tô doente ou quando eu tô sentindo uma determinada dor, é quando eu tenho meu maior potencial de carinho na infância. Então, acreditou-se que quando eu estou com dor, eu preciso de mais atenção, né? Então, como que é essa atenção? Será que foi nos ensinado a perguntar por que está doendo? O que que você fez? Vamos pensar um pouco sobre isso, né? Ontem Uhum. mesmo o Léo tá na minha cunhada e ele arrancou a unha, né? Então tropeçou e a Ah, unha quebrou no meio, assim, tal. E ele me mandou uma foto, né? Todo, né? Mãe, olha o que aconteceu. Você não tá com aflição? Falei, dá aflição. Mas o que que aconteceu? Você tropeçou? Aí eu fui conversar com ele, né? O que que aconteceu? Tava grande a unha, né? O que que houve? Porque se a gente vitimiza a questão da dor, que é como a gente recebeu na infância e como a gente, assim, de forma automática acaba fazendo com as crianças,
exatamente, fica no nosso inconsciente de que a dor é muito malvada e que ela não traz nada de mensagem, e muito pelo contrário, né, Ti? Como você mesmo falou, a dor é a nossa mensageira, ela é a nossa amiga e ela é a nossa professora. O corpo, o que seria de nós sem a dor, né? Colocaríamos a mão no fogo, saltaríamos e quebraríamos os nossos ossos. Então a gente precisa É, ter essa tanto que tem sensação, né? pessoas que têm uma doença, que é a doença de não sentir dor, né? Tem pessoas que não sentem dor e não tem essa sinalização do sistema nervoso. Isso é super preocupante, porque a pessoa, então, ela não se conhece e não percebe os seus próprios limites. Isso é perigoso. Isso Sim, não é algo bom. O corpo tem essa sinalização natural, né? um alarmezinho. E aí a nossa ideia é que você, quando sentir a sua dor, seja ela aguda ou crônica, se pergunte, né, o que que ela veio me trazer, que mensagem ela veio me trazer, né? O que que será que eu preciso prestar mais atenção? Às vezes a gente não tem as respostas da dor rápida, principalmente as crônicas, né? Aquelas dores que não nos deixam, a gente tem pessoas que chegam até nós que já fizeram cirurgia, uma, duas, que já fizeram fisioterapia, tratamentos longos, e a dor não vai embora. E essas pessoas muitas vezes recebem numa consulta médica a seguinte frase do médico: olha, você vai ter que aprender a lidar com essa dor, né? E como é lidar com essa dor? Eu lembro que quando eu comecei a estudar o mindfulness, um dos mestres disse o seguinte: mesmo a dor emocional, mesmo a dor física, nem todas as dores vão embora. Tem dor que você vai ter que levar ela para o resto da sua vida, né? Então, como sou eu diante disso, né? Como sou eu diante de ter que conviver com a dor? Então, essa provocação, será que eu sou capaz de conviver com a dor? E aí tem uma chave importante, que é de quando a gente observador, a gente se torna observador da dor e não a própria dor. O problema é que a gente se apaixona pela dor num grau que a gente se identifica com ela. Seja ela uma dor do joelho, seja ela uma dor do quadril, seja ela, enfim, qualquer tipo de dor, a gente começa a se apaixonar por ela, né? Por que será que isso acontece? E você veio falando, a gente conversou um pouco ontem, você falou que as pessoas têm muito o hábito de falar assim, é a minha dor no joelho, ou seja, a gente se apega, né? E começa a se identificar com isso de uma forma muito espontânea, começa a associar a nossa existência com a existência da própria dor, né? Sim, E acaba acontecendo uma relação de apego mesmo, né? Muitas é. vezes isso é o que a gente consegue notar, né? Sim, e É, aí tem uma questão também que é do quanto aquilo, eu me acostumo com aquilo e nossa célula sensorial, a parte sensorial do nosso cérebro, ele vai registrando uma memória. Então funciona assim, quanto mais atenção eu dou para essa dor, quanto mais eu olho para ela e menos para a causa dela, mais eu registro a memória da dor. Então, muitas vezes a lesão já foi embora, mas ainda existe uma memória de dor. Né? Então, os estudos mostram que, às vezes, a inflamação já foi embora, só que eu fiquei tão apegado, tão atrelado a isso, que o meu cérebro ainda registra aquela sensação. É mais ou menos assim. Sabe quando você está na esteira, né? Está fazendo a esteira, e aí você desce da esteira e parece que você ainda está na esteira, que você meio tropeça? Né? Existem outras sensações na nossa vida que são assim, que você está carregando aquilo e quando você tira aquilo, você ainda tem a sensação que você está com isso, né? Eu nunca usei gesso, né? Ou botinha para, eu nunca quebrei nada, enfim. Mas as pessoas dizem isso, né? Que quando você tira, dá uma sensação que você ainda está com aquilo, que aquilo faz parte de você, né? Então é isso. Como eu me desidentifico desta dor? Então, eu aqui, observador, minha existência, o todo,
e aquela dor, que é algo passageiro na minha vida, né? Que é mais ou menos quando eu martelo o dedo ou dou um chute no canto do sofá, né? Vem aquela dor aguda. E aí você pode se identificar com essa dor, ou você pode observar ela e falar, nossa, eu estava distraída mesmo, hein? Caramba, então eu tô meio vesgo lá para ter errado, né? E, e trabalhar esse processo de atenção, mas não na dor, na observação dela de fora. É isso que você falou, nós não somos a dor, somos a pessoa que sente, né? Então, como é que a gente observa, como é que a gente consegue trabalhar nesse lugar de observar, né? E não se identificar diretamente, né? E acontece algo curioso, né? A gente começou até a live falando um pouquinho do prazer, da atividade física, de sustentabilidade, e é muito interessante como o prazer, né, vem em oposição à dor, né? E o prazer também pode ser imediato, assim como a dor também pode ser algo assim que acontece de imediato e a gente quer se livrar daquilo da forma mais rápida possível. Então acho que tem só uma questão aqui que a gente acabou ainda não falando, mas vale a pena falar, desse imediatismo, né, Ju, para acabar com a dor. E a gente, como a gente esquece que ela é um sinalizador nosso e ela pode vir a ser nossa aliada, é, a gente, por conta desse imediatismo, esquece que a gente tem um tempo biológico, né? Um tempo para entender o que essa dor nos fala, para se relacionar com ela e começar a agir de forma diferente. A dor ela é um convite para tentar novos caminhos, né? Só Exato, que exato. muitas vezes a gente gosta daquilo que a gente só faz, daquilo que a gente faz, né? Exato. É E é complicado. um olhar interessante, né? Como eu me relaciono com a dor. Então, o que que as pesquisas sobre dor mostram? Qual é a relação que você tem com as suas dores, né? Qual é a relação que você tem com aquela questão que você está vivendo no momento? E aí, quanto mais você ter medo de sofrer com aquela dor, mais aquilo cresce, porque parece que o medo vai aumentando aquilo de tamanho. Quanto mais você olhar aquilo como um sinalizador, como me conta, sabe? Tipo, ô dor, me conta mais, o que que você veio fazer? Né? Vai tirando disso algum proveito, você vira amigo, melhor vai sendo essa relação com a dor. E não de, não, não quero, tá ruim, sabe? Quanto mais eu empurro, mais aquilo cresce, né? Uhum. Então, o sofrimento, ele é apenas uma experiência que você pode ter com a dor, talvez a que a gente aprendeu na infância, mas não. A gente pode ter outras relações com a dor, de curiosidade. Nossa, deixa eu ver. Hoje está mais forte. Olha, eu fiz algo ontem e hoje está mais forte. Olha, faz 2 dias que eu não sinto uma dor forte, né? Na minha articulação, enfim. Então, você vai observando como essa dor é transitória. Por quê? Porque uma dor, ela nunca é linear. Ela é como um sentimento. Ela vai em ondas, né? E essas ondas têm a ver também com o nosso grau de relação com essa dor, né? Então, às vezes eu estou tão entretido em outra coisa que a dor, eu nem lembro que ela existe, né? Então, acontece muito sobre isso. E é aí a grande chave do mindfulness, que é uma das ferramentas que a gente vai dar para vocês hoje, né? Então, quando a gente treina a meditação e quando a gente treina a atenção plena, a gente começa a perceber que, por exemplo, nesse momento eu posso ter uma dor, tá? Eu posso estar com uma dor na minha lombar, sabe aquela que fica fritando a lombar? Eu posso estar. Mas, ao mesmo tempo, eu posso perceber que o sol começou a nascer e que está esquentando o dia. Eu posso perceber que eu deixei uma xícara que está suja, eu preciso lavar. Eu posso perceber que o cheiro do ambiente, eu estou sentindo o cheiro de uma flor. Então, quando eu levo as minhas sensações, a minha atenção para vários outros pontos, a dor não é que ela deixa de existir, mas ela passa a ter o tamanho real dela. Então, aquela dor tem um tamanho, e é o tamanho real dela. Porque se eu paro de olhar para tudo ao meu redor e só olho para essa dor, ela fica muito grande, entende? Eu coloco a atenção focal nela, então ela fica muito grande. Mas quando eu falo, ok, minha lombar está doendo, mas
eu ainda assim preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Então, eu distribuo a atenção de tudo que está acontecendo neste momento. Eu começo a perceber o meu pé no chão. Eu começo a perceber que existe uma cabeça, uma parte posterior da cabeça. Eu começo a perceber as sensações sensoriais na minha orelha. Ou seja, eu distribuo as atenções sensoriais. Então, essa é uma das técnicas que a gente usa muito com alunos que estão com dor. Então, às vezes alguém chega, estou com dor na lombar, eu preciso fazer aeróbico hoje? Sim, vá caminhar, até porque para dor lombar em específico, a caminhada é importante em muitos casos, outros não. Vá caminhar, só que perceba a sola do seu pé. Perceba o topo da sua cabeça. Perceba as árvores ao seu redor na caminhada. E você me diz que intensidade ficou essa dor. Então, é isso, é distribuir um pouquinho, é ter atenção plena a tudo que está acontecendo no momento, e não só a dor. A dor, ela é uma criança mimada, ela quer atenção só para ela. Então, ela puxa a nossa atenção. Então, cabe a nós dizer, ok, eu vou te dar atenção, eu vou entender qual é a sua causa, mas também tem várias outras coisas acontecendo neste momento. Perfeito, e é muito interessante também que você falou, você deu um exemplo ótimo da dor lombar, né? E tem muito estudo novo falando sobre dor lombar inespecífica, que não é aquela que você bateu ou tal, uma dor que você não sabe por que que veio, e aí você quer investigar e tal. O que acontece com a dor lombar inespecífica muitas vezes é por conta de sedentarismo, da pessoa ficar muito tempo na mesma posição. Então, no caso da dor lombar, por exemplo, uma ótima recomendação é uma caminhada leve, ou se alongar, sair um pouquinho da mesma posição, trocar, variar de posição, né? O nosso corpo ele é plástico e ele assume diversas formas. E a gente precisa aprender a aproveitar isso, né? Nós podemos fazer movimentos de diversas formas diferentes, né? Coisa que você não observa tanto assim na natureza. Nós temos uma capacidade incrível de assumir formas diferentes, de caminhar com as mãos no chão, de caminhar só na bipedia, com os pés, enfim, nós temos uma capacidade de equilíbrio incrível e temos um sistema, né, neuromuscular absurdo, incrível, que consegue nos proporcionar milhares de possibilidades de movimento. Só que a gente está se especializando em um movimento só, que é ficar sentado. E isso não é natural. E isso é muitas vezes a causa de uma dor. E olha que interessante, né? A gente tem estudos também falando que a atividade física gera uma resposta anti-inflamatória. Olha que interessante, né? A gente muitas vezes, ou seja, o processo anti-inflamatório, ele é um processo que acontece naturalmente no nosso corpo. Só que, né, a gente está com um hábito ruim, porque eu vejo muito comércio fechar, mas o comércio que não fecha, o que mais abre é farmácia. E, e é impressionante, por quê? Porque muitas pessoas, a gente acredita nessa solução imediata. Né? Óbvio, ninguém quer viver com dor, vamos acabar logo com isso, é essa sensação. Porém, é, esse é o problema da medicina, né? Muitas vezes, que não observa o todo e já não observa a causa do problema real e vai te dando paliativos, né? Quando, na verdade, às vezes, claro, aqui na ideia não é desencorajar ninguém a tomar remédio, não. Se precisar, é importante. Porém, acho que vale a pena cada um se perguntar até onde né, até onde a gente precisa sentir essa dor, até onde a gente pode tomar remédio, enfim. É um processo um Isso, pouco mais profundo, isso né? tem a ver com autoconhecimento também, né, Ti? Ontem eu estava contando para o Ti, a gente estava falando um pouco sobre as dores e como a gente evoluiu nesse processo, né, ao longo da nossa vida e o conhecimento com a prática integral. E aí eu fui fazer um procedimento médico, né? A minha médica falou: olha, não vamos fazer no consultório, nós vamos fazer no hospital, porque eu quero te dar anestesia. Eu falei, não, mas eu já fiz esse procedimento, não precisa de anestesia. Ela falou, não, imagina, nenhuma mulher faz esse procedimento sem anestesia. Como assim? Dói? E aí eu falei, não.
não precisa, eu não quero tomar anestésico, né? Até porque era um anestésico um pouco mais forte e eu tava amamentando na época. Eu falei, não, vou ficar grogue depois. E aí foi uma conversa assim dela falou, não, não é possível. Eu falei, não, vai por mim, eu não vou tomar anestésico. E aí eu aprendi tanto a lidar com a dor, né? Eu sei que dor eu suporto, eu sei que dor eu não suporto. Então isso tem muito a ver. E aí eu fui, né? Eu sabia em que momento seria o pico da dor no procedimento, e eu me preparei para aquilo, fiz a respiração, desviei o foco, suportei, sabia que era uma onda que ia passar, porque era uma dor aguda, e depois terminou. Ela, nossa, que isso? Você não existe. Eu falei, não, é aprender a lidar. A gente tem que anestesiar tudo. Não tem necessidade de anestesiar às vezes. Lógico, se for um procedimento com bisturi, com corte sério e tal, vai precisar, né? Mas tem coisas que não precisa de anestésico. E acho que a vida também é um pouco assim, né? O excesso de antidepressivos vem também dessa questão. Tem dor emocional que eu não preciso anestesiar, eu preciso enfrentar, porque senão ela vai vir de outra forma mais forte. Então, o que a gente percebe, até complementando o que o Ti estava falando, é que, às vezes, tem alunos nossos que fazem um tratamento com medicamento, vai embora muito rápido essa dor e não aprende o que a dor veio contar. Então, por exemplo, tô jogando futebol, não tô preparado para jogar futebol, né? O meu quadril tá fraco, vou lá e em 3 passadas lesiono. Aí, ao invés de esperar fortalecer, emagrecer, fazer uma preparação para o jogo de futebol que não acontece em uma semana, precisa de pelo menos uns 3 meses para começar a fortalecer um sistema bom. Imagina um sistema que já está lesionado. Então, isso leva tempo e é o tempo biológico. Só que o que acontece? O cara vai lá, toma um anti-inflamatório, na semana que vem ele quer jogar, tá sem a dor, vai lá e a lesão vai agravando. Tem pessoas, tem casos que a gente recebe de pessoas que já a cabeça do fêmur está desgastada. Imagina, é uma dor horrível que vai sentindo. Mas essa cabeça do fêmur desgastada, essa dor, não aconteceu da noite para o dia, né? Então foram anos não olhando para essa causa, né? Não entendendo que é preciso fortalecer, é preciso alongar, é preciso fazer o beabá da preparação para você fazer um esporte. Então esse é o tipo de coisa que a gente diz, se não olha, a dor cresce, né? E isso, gente, vamos combinar, é tão comum na nossa sociedade. E aí, estou olhando aqui o Anderson contando sobre o caso dele. Obrigada, Anderson, por contar. É isso aí. O médico chegou e falou: ó, não tem jeito, já fizemos os tratamentos, você vai ter que aprender a conviver com essa dor. E desde então, ele tem visto exatamente o que ele faz que ela se intensifica, o que faz com que ela diminui. Eu já vivi uma dor no ombro em que eu fiquei, né? Eu ia também fazer a fisioterapia, voltava, tal, a dor não ia embora, não ia. Eu sem treinar, que é um outro assunto que a gente vai falar um pouquinho, porque quando vem uma dor, o médico diz, não, para tudo, para, né? Inclusive, queria deixar aqui destacado a nossa querida fisioterapeuta Andréia. A Andréia é sensacional. Ela é aquele tipo de fisioterapeuta que diz, segue a vida, continua treinando e a gente vai tratando. Por quê? Porque é um sistema fraco que vai se enfraquecendo no todo, não consegue curar uma dor, ele acha outras, né? Então, essa proximidade que você está ganhando consigo mesmo, Anderson, provavelmente é a missão que essa dor veio trazer. Né? Então, eu acredito que você não tinha essa percepção sutil de identificar o que você faz para essa dor aumentar, para não aumentar. Então, esse conhecimento é a proximidade do ser humano com ele mesmo. Então, muitas dores físicas vêm para que isso aconteça. Oi, oi, eu tô aqui, eu existo, me olha, eu sou você, né? Então, Olha que são dores rico. meio fantasmas. Olha Muito interessante. que rico, né? E olha que interessante, você está falando de alguns casos, falou do caso do Anderson, e a gente tem um hábito muito absurdo, né, de automedicação, e porque não quer lidar com esse tempo biológico, muitas vezes, né? Então,
né, eu lembro também de uma época que eu via as pessoas tomando remédio, na minha casa nunca foi muito comum, mas daí eu, né, já tinha meus 20 e poucos anos, eu via que era muito comum, falei, amor, quer saber? Vou tomar também, né, não quero ficar sentindo resfriado, de repente, já sente que o resfriado tá vindo, já toma um remédio tal, já toma um remédio tal. Resultado, eu tive uma alergia à medicação. E foi horrível, meu lábio inchou, o pé inchou, e desde então eu tenho optado sempre por não tomar remédio por conta desses efeitos colaterais que eu senti. E achei muito esquisito. E é isso, de mascarar, né, o efeito, ou seja, por que eu não fui escolher dormir mais cedo? Se eu estava sentindo que vinha um resfriado, né? Então você vai na causa, deixa o seu corpo responder, né? Então eu lembro que tiveram momentos que eu poderia ter optado por isso em vez de tomar um remédio. Então não foi uma decisão inteligente, assertiva, mas foi uma decisão rápida, prática e fácil. Olha que Sim. interessante. E o sono é um analgésico, né? O sono, quando você tem uma noite um pouquinho mais longa, quando você está com uma dor, onde você repousa o corpo, muitas vezes ele é a solução, né? E às vezes várias noites sequenciais, né? sim, sim. Agora, tanto o Anderson quanto o Rafael trouxeram aqui um olhar que é para o estresse, né? E nós estamos vivendo um momento de muito estresse, né? O estresse é geral, quem disser que não passou por um estresse, né? Acho que está mentindo, porque tirou a gente da zona de conforto. E esse estresse, ele pode vir atrelado a dores novas ou ele pode vir potencializar as dores que já estão lá escondidas, dores crônicas, né? Então, o estresse, gerenciar o estresse, né, com a meditação, com o exercício aeróbico, com outros tipos de exercício, é fundamental para aliviar as dores. Dezenas de pessoas disseram para mim, relataram ano passado, que estavam sentindo dores fantasmas, ou seja, dores pelo corpo. O corpo começou a doer porque estavam paradas, ficaram em casa sem fazer atividade física, né? Então, gente, não dá para ficar parado, né? A dor potencializa, seja ela qualquer dor. Dor emocional, dor crônica, dor seja lá o que for. E aí eu queria contar para vocês um caso de um aluno nosso, o Dimas, que quebrou o pé. Na verdade, ele não quebrou o pé, ele teve uma lesão séria. O osso dele afundou fazendo um salto de parkour, uma brincadeira lá com um filho. E ele pôs lá a botinha e o médico falou: olha, é sério, você precisa ficar parado e dói muito, então tem que ficar paradinho com esse pé. Ele falou, tudo bem, não tem problema. E ele não deixou de vir nas nossas aulas. Por quê? Porque é exatamente o que a gente vem conversando sempre. Ainda tem todo um trabalho de membros superiores para fazer. Quando eu faço um fortalecimento de membro superior, quando eu estou com o pé quebrado, eu estou jogando esses hormônios de bem-estar, eu estou fortalecendo o meu sistema, o meu core está sendo trabalhado. Então, não é porque eu tenho uma lesão, uma dor incapacitante no pé que eu vou parar de treinar. O que eu posso fazer? Ele foi aperfeiçoar o malabares, que era uma coisa que às vezes não dava tanto tempo. Então, ele ficou fazendo meditações ativas. E muitas vezes a gente desacreditava o quanto ele estava distraído em se desenvolver e não sentindo a dor dessa lesão, que foi uma lesão séria. Conclusão, ele teve uma recuperação super rápida e quando terminou a recuperação, ele estava forte. O corpo dele estava forte, ele já tinha evoluído em outras áreas. Então, ele foi para nós, é para nós, um símbolo que a gente sempre conta para os nossos alunos de ai, não sei, hoje eu tô com uma cólica. Ok, a cólica é um ponto dentro de tudo. E se você fizer uma meditação ativa, será que essa cólica não vai ficar um pouquinho menor? Né? Então, Perfeito. Ele foi aonde deixa dava, fluir. né? Ele ia para a praça, né? Acabou né? A recomendação era de descanso total, absoluto. Só que o nosso corpo ele não foi feito para descansar durante tanto tempo, a não ser, obviamente, né? Situações extremas. Falou, não, eu vou no meu limite.
cada um tem o seu limite, né? Até vi um post do Nuno Cobra já fazendo as fisioterapias dele, que ele está se recuperando do Covid, e daí tem pessoas que falam, nossa, não pode movimentar. Daí eu vi o filho dele, o Nuno Júnior, comentando, não, mas cada um vai ter o seu limite, né? O limite, às vezes, do Nuno é um, do Dimas também, né? Foi um... Falou, não, eu vou fazer meu malabares, eu vou treinar. E tem algo interessante, né? Uma pesquisa falando também sobre se você, por exemplo, machuca um membro e você treina o outro membro, em vez de deixar de treinar os dois, que pode ser uma boa desculpa, eu tô com o braço machucado, eu não vou treinar. Beleza, você vai ter perda, né? Você vai perder muito do que você conquistou até então no seu treinamento, enfim. Só que se você treina o braço que tá bom, tem um lugar no cérebro chamado de região piramidal, é onde ele aglutina os neurotransmissores e, e aí o cérebro ele manda a mensagem de treinamento, vamos dizer assim, né? Tanto para o braço que está fazendo, quanto para o braço que não está fazendo. Então a pessoa deixa de perder é, é, a sua Massa massa muscular. magra, enfim, sua massa muscular, em torno aí de 30%. Então, você treinar um dos lados do corpo, vamos dizer assim, você treina o outro também. Porque o Exato. cérebro, ele dispara as, as, os neurotransmissores de uma forma sem dizer, vai Cruzada. exatamente É. para lá, vai tal. Na verdade, um sistema cruzado, né? Então, você sempre tem, mesmo que você trabalhe um lado, o outro está sendo estimulado, né? E aí eles colocaram os eletrodos, né? Fizeram neuromiografias e observaram o quanto mesmo o lado que está parado, ou seja, que você está com a dor, ele está sendo trabalhado quando você trabalha o outro. Por isso, quando tiver uma lesão, ela é pontual, uma dor, não parem, se movimentem, né? E principalmente falando agora do treinamento aeróbico, né? Então, o treinamento aeróbico é o maior analgésico natural. Então, fazer uma caminhada, ela tem que ser acima de 20 minutos para registrar esse potencial máximo de analgesia e ela precisa ser moderada, não intensa. Então, não é uma corrida intensa, ela tem que estar dentro de um volume de oxigênio ideal. Olha só, a caminhada é bom para tanta coisa. Caminhe todos os dias, né? Nem que seja dentro de casa, no seu condomínio, na natureza. Se for na natureza, melhor ainda, porque ela tem um efeito, o mesmo efeito de um remédio, né? Então, ela analgesia mesmo qualquer dor. Então, incluir um treinamento aeróbico, incluir um treinamento de força, mesmo que você esteja com algum membro lesionado, existe uma dor, mesmo que exista uma inflamação, como que nós, treinadores, a gente lida com isso com os nossos alunos? A dor é o limitante, tá? Então, digamos que você vai fazer um agachamento e o seu joelho está doendo, tá? O sentar e levantar no sofá e o seu joelho está doendo. Qual que é o limite que eu vou descer no meu agachamento? É o limite da minha dor. Então, se eu agacho 90 graus e é ali que dói, eu não vou até o 90 graus, eu vou até o 85. Então, reconhecer qual o ângulo da dor. Eu não deixo de fazer o agachamento, sentar e levantar, mas eu faço um ângulo antes da dor. E com isso eu vou fortalecendo essa articulação e vou empurrando essa dor embora pelo fortalecimento que eu estou fazendo. Então, é bem importante a gente manter o treinamento de fortalecimento da sua estrutura, mesmo quando você está com dor. Tá? Acho que isso ficou claro. Se vocês tiverem dúvidas, vão falando Não, aí. Oxa, Ah, Ju, também lembrei de um negócio aqui que a gente tinha comentado, a questão das tensões, né? Então, nós temos muito inflamados, muito tensos, e como a gente consegue liberar a tensão? Você veio com o tema da caminhada, né? E no começo da live a gente comentou sobre a dor física, a dor emocional, que uma dor física, às vezes, ela se transfere para uma dor emocional, né? Chato ficar com uma dor, daí você começa a vibrar ali, você é chato, é chato, é chato, e você vira a própria o chatice em chato. pessoa. Você Você já vira o virou chato. chato.
você já tá chato, insuportável, Aquela e pessoa cria. que quando vai chegando, a pessoa vai falando, putz, lá vem ela falar da dor. Lá Lá vem vem ela aquela. falar da dor. Lá vem com a nuvem aqui, né? Uma nuvem preta aqui em cima da cabeça. E é Vai, isso. lamentação, né? Lamentação, um Pois negócio é. chato, né? E a caminhada, além do poder de analgesia, anti-inflamatório e maravilhoso que tem, porque é um movimento natural, né? Estimula a criatividade. A caminhada moderada, gostosa, prazerosa, ela também ajuda a gente a aliviar a tensão, né? Inclusive tensão psíquica. Então, eu estou com um pensamento recorrente. A gente tem muito isso nos nossos alunos. Tem muito aluno que fala para a gente sobre ansiedade, então, que não deixa de ser uma dor, né? Uma dor Sim. psicológica, algo que te chama a atenção para aquilo o tempo inteiro. E uma caminhada, ela ajuda você a desanuviar um pouco, né? Tirar essa nuvem aí de cima da cabeça. É Então, é maravilhoso. uma forma também de lidar com as tensões, né? Então, a gente vai aprendendo, a partir da dor, a partir de um incômodo, a crescer. Putz, agora me fez lembrar uma história linda também que a gente está conversando, da pérola, né? Tem a história da pérola. A pérola, ela fica dentro de uma conchinha, né? Uhum. Eu me lembro de ter escutado essa história de que ela é desconfortável para ela, aquela concha. Então, é uma situação desconfortável que faz com que ela vire a pérola. A Uhum. pérola Ela vai não era. sendo produzida É, através dessa situação, né, do grão de areia chatinho ali dentro, né? isso, Ju, você lembrou melhor que eu. É exatamente. É, Entra um grãozinho de areia e ela incomodada. Então ela sente uma dor para ela se transformar nessa pérola. exato. Então isso A é. Luciana está contando aqui que ela descobriu que a dor de cabeça dela, né, era um aneurisma, né, uma questão até genética, né, Lu? E aí, se ela não tivesse olhado para essa causa, ido investigar, observado, ela aprendido a lidar com essa dor, né? Porque hoje ele ainda está lá, então ela aprendeu a lidar com ele ali. Aquilo poderia ser um sofrimento paralisante, muito pelo contrário, né? Você se torna um ponto de apoio, um ponto de referência sobre aquilo. Então, quando a gente vai investigar e não fica só tomando analgésico, e aí quando a gente aprende a lidar, tipo, o que que essa dor está querendo me mostrar, então é exatamente isso. Eu tenho uma outra qualidade de vida mesmo com a dor, né? E aí eu queria levantar um ponto que é sobre o relaxamento e o alongamento, né? Esses são pontos também muito importantes para reduzir as dores, assim como a atividade aeróbica. Quando a gente faz um relaxamento, um alongamento, a gente também tira as tensões que estão no músculo e a gente tem alguns registros de tensão que é por conta da postura, né? Então a gente fica sentado na mesma postura, como te falou, nós somos animais que fomos feitos para fazer movimentos pluralizados e nós estamos robotizando. Sentou, levantou, andou para frente, sentou, levantou, andou para frente. A gente está meio robô e o nosso corpo vai sentindo isso, porque ele não, ele foi feito para fazer N movimentos, né? Então, como isso tudo começa a tornar nós na nossa face. A face é uma película que reveste a musculatura. Então, os nós vão deixando seus registros lá. E aquilo vai se tornando pontos de lesão na nossa musculatura. Então, a gente chama isso de trigger points, pontos gatilho para uma dor muito forte, né? Então, aquele ponto que clássico, né? Aqui, ó, nessa região do trapézio. Então, a gente fica tenso, a gente leva a emoção. Então, por exemplo, eu levo a emoção muito para um ponto aqui no meio das costas. Quando ela apita, eu falo, ok, já sei o que eu ando pensando. Então, é muito interessante essa relação de tensão que a gente tem com a emoção. E quando a gente faz um relaxamento, quando a gente faz um alongamento, quando a gente amplia, quando a gente estica essa fáscia, a gente vai soltando esses pontos. O que que acontece? A gente vai reequilibrando. O estresse, ele não é ruim, né? Mas a gente tem que aprender a fazer o reequilíbrio, porque estresse em cima de estresse, em cima de estresse, dor. Mas aí quando eu tenho um estresse, alivio.
estresse, alivio, eu vou vivendo bem, né? Então, de novo, uma dor muito forte, crônica, ela não nasceu ontem, tá? Ela nasceu há muito tempo e você fingiu que ela não estava lá, ou você estava tão preocupado com a sua vida agitada, sem dar conta de quem é você, que ela resolveu crescer para você olhar para ela. Então, as práticas que a gente proporciona na prática integral, né? E vou até convidar vocês, quinta-feira agora vai ter uma aula experimental, vai ter um evento que vai falar um pouco de como a gente faz todo esse embasamento dos pilares da prática, vão levar você exatamente para esse ponto. Um ponto de equilíbrio, onde você pode estressar, mas você tem ferramentas para não carregar essa dor para sempre. E você vai fazendo trabalho. Olha quem entrou, Dimas, a gente estava falando de você e você entrou agora. Não vai dar tempo da gente repetir, mas depois você assiste essa live que você foi nosso Nosso exemplo. protagonista. Nosso exemplo. Nosso exemplo aí de pessoa que soube colocar a dor no lugar dela e continuar a vida, continuar as suas outras partes, dar à dor o exato lugar que ela tinha. Muito bom. E aí é muito legal quando a gente vive exemplos reais. Eu sempre falo para os meus alunos, quando vocês superam algo na vida de vocês não só estão fazendo isso por vocês estão fazendo isso por todas as pessoas que estão ao seu redor. Então imagina para um filho ver a superação da vida, né? Imagina uma pessoa que quebra o pé e ela fica lá, parada no sofá e falar, nossa, eu não posso essa semana, tô com o pé quebrado. Essa semana não dá, tá doendo. E a outra dizer assim, tá doendo? Mas ok, eu vou estruturar a minha existência para conseguir continuar fazendo o servir, o viver. Isso não é deixar de olhar para si. Isso não é fuga. Isso é simplesmente continuar o fluxo da vida além da dor. Porque tem dor que não vai embora. Né? Às vezes eu ficava pensando, você imagina uma mãe que perde um filho? Essa dor nunca vai embora. E como ela recomeça, como ela reconstrói, né? Então, sempre observando que a dor ela pode ser sim uma parte da sua existência, mas nunca o todo, porque se ela se torna o todo, ela faz parte dos seus pensamentos o tempo todo, ela te domina, te paralisa. E é aquilo que a gente estava falando, quantos bilhões hoje de dólares, de reais são gastos para pagar essa dor que você não sabe lidar. Pois Então a gente queria Ju. dar um presente para vocês, né? Então a Vamos, gente sabe que nós estamos num momento de muito estresse, de muita dor. Hoje nós estamos numa sexta-feira santa, onde a gente provoca vocês a também olhar para a história aí desse mestre que é Jesus, né? Que veio contar lá a sua história e que carregou uma cruz, que foi crucificado e em momento nenhum da história dele houve lamentação sobre aquela dor, mas houve qual reflexão ele estava fazendo, né? Eles não sabem o que estão fazendo, ele dizia, né? Então é muito interessante isso, porque percebe-se que, mesmo carregando a cruz, ele olhava para as pessoas e diziam, não é isso, né? Vocês estão viajando, né? Então existiu uma reflexão, mas em momento nenhum uma revolta, em momento nenhum um dilaceramento ou uma lamentação. Não. O que existe por trás disso tudo? Me fez lembrar também o julgamento de Sócrates, né? São grandes mestres, né? Jesus, o Sócrates, né? O conhecido como pai da filosofia também, né? Que também observa a sociedade indo contra ele e obrigado a tomar cicuta com a oportunidade de fugir, mas aceitando o próprio destino. Não deixaria de fazer, de dizer o que ele... Eu não fugiria de lá, daquela O seu situação. propósito, exato. Não fugiria do seu propósito por Exato. conta do que ele estava sofrendo, né? Pois Então é. vamos lá. Ti, vamos dar um presente então Ju, para eles nessa manhã? eu vou só organizar minha câmera aqui, mas eu já aproveito para dizer que tem muito a ver as dores ali. O Anderson até ventilou uma possibilidade aqui, ele falou que ele deixou de assumir alguns hábitos lesivos, né? E aí melhorou a questão da dor.
A dor, ela tem Exato. muito a ver com esses hábitos, né? E eu estou falando isso para organizar primeiro aqui também, peraí, organizar minha câmera para vocês me verem no chão. A gente vai Peraí. mostrar uma prática agora, que é uma prática que vocês podem fazer diariamente. Ela Exato. alivia muito as dores articulares, alivia muito, porque é uma posição, entre aspas, mágica. E junto com essa posição que a gente vai ensinar vocês a fazer, eu vou conduzir uma meditação onde você consegue distribuir a atenção para várias partes do corpo, tá bom? É uma prática Isso. rápida que em casa vocês podem fazer mais lentamente, tá bom? Só para contextualizar, eu aprendi essa posição, né, com a técnica Alexander. É uma técnica de educação somática que parte do pressuposto que a gente vai assumindo muitos vícios, né? Por isso que eu estava falando quando você falou de hábitos que levam à dor. Essa posição, ela é, entre aspas, um reset para sua coluna, né? Muitas pessoas se queixam de coluna, mas não sabem como melhorar, né? Ficar sentado dói, deitado dói e tal. Você precisa de um chão duro, porque a ideia é a gente deixar o peso da coluna nesse chão e entregar. A gente vai então vamos começar. Pega um livro de mais ou menos 400 páginas, tá? Eu já estou posicionando ele aqui. O livro a gente vai apoiar ele na região occipital da cabeça, região de trás. Deixar o pescoço bem flutuante, tá? Com espaço, palmas das mãos para cima. E aí, ó, plantas dos pés no chão, tá? O ângulo do joelho pode ser um ângulo um pouquinho menor que 90 graus. E aí você precisa sentir a lombar tocando o chão, tá? Toda a coluna, entrega bem o peso, deixa os ombros também no chão. E a ideia é que a gente permaneça nessa posição durante alguns instantes, aí, durante alguns minutos, Se vocês assumindo. puderem, vão lá, peguem um caderno, um livro grosso e a gente espera um pouquinho aqui enquanto a gente vai explicando, tá? Dobra os joelhos e vai para o chão, chão. Chão. Então, Na primeiro. prática integral, a gente gosta de chão, que é essa, a gente Exato. perde um pouco essa relação com o chão, né? E quando a gente põe o corpo no chão, a gente percebe muito esses pontos de tensão. É, Então, o chão nos proporciona sentir a nós mesmos, né? Então, isso que é muito legal. Então, observando aí que o Ti está com o joelho dele dobrado, os pés apoiados no chão, a coluna bem apoiada, a lombar ela tem um apoio no chão, e aí tem um conforto aí para a cabeça, e esse livro que eleva um tiquinho a cabeça do chão numa altura adequada, tá bom? Então, espero que vocês já tenham pego aí já estejam na posição. Então, agora vocês vão perceber a respiração de vocês nesse lugar, nessa posição. Vocês vão sentir o pé de vocês bem apoiados no chão. Sente que peso que tem esses pés. Vai percebendo a temperatura do chão, aonde você está em contato. Se você está calçado, percebe o calçado. Se você está com o pé no chão mesmo, sente esse chão. Que pontos da sola do seu pé tocam o chão? Que pontos estão mais leves? Vá observando as suas pernas dobradas, a canela, o joelho. Percebe se o joelho está confortável, se ele quer cair para dentro, se ele quer cair para fora, ou se está confortável. Vai percebendo as suas coxas, vai chegando no seu quadril. Percebe aí o seu quadril, o peso que ele tem no chão, vai levando um certo relaxamento com a respiração aí para o seu quadril, respira nessa região. É importante, se você encontrar algum ponto de dor por onde nós passarmos a nossa percepção, respira nesse ponto, oxigena esse ponto. Quando a gente coloca atenção num ponto do nosso corpo, quando a gente coloca um olhar e a respiração, a gente irriga de sangue, leva mais oxigênio para essa região.
E aí vocês vão sentindo aí toda a região da lombar apoiada, relaxa essa lombar no chão, entrega esse peso no chão, peso do quadril, peso da lombar. Percebe como ela toca o chão nesse momento. Percebe se tem algum ponto da sua coluna que não consegue encostar no chão, mesmo nessa posição, ou se está tudo bem apoiadinho. Aí você vai subindo para o meio das costas, vai percebendo aí uma leve movimentação dessa musculatura que apoia nas costas, que é a musculatura respiratória. Então, o que acontece com a sua respiração? Que pontos aí das costas tocam melhor o chão conforme você inspira, expira? Quando você solta o ar, você consegue relaxar um pouquinho mais? E aí você vai subindo para a região do tórax, os ombros. Então, como que essa posição de palma das mãos para cima faz com que os seus ombros estejam no chão? Observa como esses ombros tocam o chão, o posterior do ombro, as costas. Que local dos seus braços começa a tocar o chão? Posterior do braço, cotovelo. O peso dos cotovelos no chão, direito e esquerdo, como é? Os antebraços, as mãos, posterior de mãos, como tocam o chão, esse posterior de mãos? Sente. Qual a temperatura do corpo? Qual a temperatura do chão? E aí a gente sobe a nossa percepção para o pescoço, para a região posterior, para a região anterior. Percebe o peso dessa cabeça sobre o livro, como essa cabeça toca, como a cervical tá aliviada, tá leve. Qual a sensação dessa cervical aí, com essa cabeça em cima do livro? Percebe partes do seu crânio apoiando no chão, no livro? Que pontos são esses? Percebe o topo da sua cabeça e a sua face, como ela está nesse momento. E vai respirando profundamente, soltando o ar gostoso, vai sentindo esse corpo, fazendo esse reset da coluna. Enquanto você faz as suas percepções e eu falo, muita coisa está acontecendo aí na sua estrutura óssea e na sua estrutura articular. Então, enquanto a gente vai fazendo um reset com a coluna, toda a sua estrutura vai se acomodando nessa posição. Por isso é importante quando você fizer isso em casa, sozinho, pode ser no final do dia ou no momento de dor, você pode colocar uns 10 minutos no mínimo para ficar aí nessa posição, para deixar o corpo acomodar. E aí, aos poucos, você vai desconstruindo a posição, fazendo pequenos movimentos com os joelhos, com as mãos, com o pescoço. Você vai sentindo que partes do seu corpo quer se movimentar, vai espreguiçando gostoso, vai acordando, despertando para um dia que vai nascer hoje e vai sentindo o seu corpo depois dessa prática, né? Se movimenta, senta, percebe, mexe. Muito bom, queridos. Depois vocês contam pra gente como foi, se foi gostoso.